Pessoal, na videoaula de hoje a gente vai falar sobre o ciclo trigonométrico, mais especificamente sobre as famílias que compõem o ciclo trigonométrico, as famílias principais. Quem que são elas? 30, 45 e 60. Então vem comigo aqui para a gente já começar a observar isso. Olha só, então o nosso ciclo trigonométrico ele tem três famílias principais, do 30, do 45 e do 60. Bom, por que eu já deixei marcado aqui bonitinho? Porque a gente vai aprender como é que faz isso. E eu gosto muito de aprender o ciclo trigonométrico, principalmente essa partezinha, cantando uma musiquinha. Então, olha lá. A primeira coisa que a gente tem é a família do 30, tá? Então, todos esses caras aqui, esses quatro caras, eles estão relacionados com o 30 graus. Vou só pegar a caneta verde aqui, ó, tá no chão, e a gente vai conversar o seguinte. Galera, 30, 150. Por que ele vem direto aqui para o 150? Porque pensa só, ó, aqui não tem 180 graus? Sim. Esse arco que abriu aqui, ó, não é de 30? Sim. Quer dizer que aqui também tem que ter quanto? 30. Como aqui tem 180, pessoal, menos o 30, você tem essa aberturinha aqui. Então você tem 30, 150, depois, como 180 é a sua referência, você vai ter 30 para baixo, ou seja, 210. 180 mais 30 graus, 210. Aqui é a mesma coisa, galera. Aqui é o zero, nosso ponto de referência. Então, ó, 0 subiu 30. Para baixo também tem que ter equivalência de 30 graus, concorda comigo? Então, aqui embaixo você tem 330, porque o zero, ele é aquele ponto que está junto com o 360. Então, você tem 360 menos os 30, você tem 330. Para o 45 é exatamente a mesma coisa. Então, olha só, 45 tem de abertura aqui, quer dizer que aqui você tem 180 menos 45. 180 menos 45, você tem 135. Aqui embaixo, ó, você tem 180 mais 45. Então, percebeu a ideia? 0, 45. Tem que ter 45 graus aqui, como você tem 180 é menos e para baixo é mais. Aqui, você tem mais para cima e menos para baixo. Então, 360 menos 45, 315. Aqui por 60, exatamente a mesma coisa, não muda também. Então você tem 60, uma aberturinha aqui então de 60 graus, quer dizer que aqui você tem 180 menos 60, 120. Aqui para baixo você tem 180 mais 60, 240. Aqui você tem 360 menos 60, 300. Esses são os quatro pontos de cada família principais. Gente, você precisa saber todos esses caras, precisa saber todos esses caras, precisa saber todos esses caras. E para isso eu vou te ajudar. É uma musiquinha bem simples e bem tranquila, tá? A musiquinha é assim, ó. 30, 150, 210, 330. E aí quando você chega aqui no 45, você tem que valorizar o final do 45, entendeu? Não só valorizar a palavra, pessoal, pelo amor de Deus. Então vamos de novo, vai ficar assim, ó. 30, 150, 210, 330, 45, 135, 225, 315, 60, 120, 240, 300. Guardou a musiquinha? Muito boa, né, gente? Você não vai esquecer isso, garanto que vai ficar pelo menos um dia. Se você voltar essa partezinha aí do vídeo várias vezes, você fica o dia inteiro, uma semana inteira, um ano inteiro, você esquece de qualquer problema, até essa pandemia que a gente está passando, te garanto. E aí é o seguinte, a gente falou então sobre graus, né? Então 30 graus, 45 graus, 60 graus. O que você precisa fazer? Além disso daqui, galera, você precisa lembrar dos rádios, né? Então cada um deles em radianos. O 30 graus, pessoal, ele é π sobre 6 rad. O 45 graus, ele é π sobre 4 rad. E o 60, ele é π sobre 3 rad. Π sobre 3 radianos. E agora vem uma dica muito fácil que eu vou dar para você, tá? Então, além de você lembrar desses três carinhas, olha essa dica que eu vou te dar. Você não sabe que o 30 é π sobre 6? É, porque 180 dividido por 6 dá 30, beleza. Então, esses 30 graus aqui, eles são π sobre 6. Legal. O 150, ele é dividido por 30, 150 dividido por 30 não dá 5? Sim. Então, para você não ter que ficar convertendo toda hora,
quanto que equivale? Então, pensa assim, ó, esse é 5 vezes o 30. Se o 30 é π sobre 6, esse 150 ele vai ser 5π sobre 6. Aqui embaixo, 210 dividido por 30 dá 7, quer dizer, ele é 7 vezes maior do que o 30. Então, esse cara aqui de baixo, pessoal, ele vai ficar assim, ó, 7π sobre 6. O 330, ele é 11 vezes maior. Então, pessoal, quando você fazer a divisão, vai ficar 11π sobre 6. A mesma coisa com o 45. Só que não se esqueça que o 45 ele é π sobre 4. Todos esses vão estar envolvidos com π sobre 4. Ó, o 135 ele é 3 vezes maior que o 45. Então ele vai ficar 3π sobre 4. O 225 ele é 5 vezes, então vai ficar 5π sobre 4. E o 315, pessoal, ele é 7 vezes, então vai ficar 7π sobre 4. Tá? Então a equivalência, né, do 225 para rádio, 135 para rádio, 315 para radianos. E para fechar o 60, o 60 ele é π sobre 3. Então, ó, o 120 ele é o dobro do 60. O 120 você pode reescrever como sendo 2π sobre 3. O 240, 4π sobre 3. E o 300 ele é 5π sobre 3. Então, pessoal, essa é a primeira partezinha. Guardou isso? Pegou a ideia? Já fica mais um pouquinho aí antenado que a gente vai juntar essa ideia com uma outra. Não sai daí não, hein? Vocês estão aí, né, galera? Galera, então uma coisa importantíssima que a gente já tem que começar falando e criar na nossa cabeça é o seguinte. Toda vez que a gente fala do cosseno, nós estamos falando do eixo horizontal. O eixo X, lembra dele? Ó, o eixo horizontal. Esse eixo é o eixo do cosseno. E o eixo vertical, pessoal, é o eixo dos senos. Então, olha só, o que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer que o cosseno ele atinge o valor máximo dele aqui nesse ponto e o valor negativo máximo dele, né, digamos assim, é nesse ponto aqui. Então, aqui ele vale 1, aqui ele vale menos 1. Sempre o cosseno e o seno, pessoal, valor máximo 1, valor mínimo menos 1. Sempre, ok? Então, a gente tem, ó, 1, 0, menos 1. Com o seno a mesma coisa, 1, 0, menos 1, ok? Vem comigo então aqui. O que eu quero tentar te dizer com isso? O seguinte, para você guardar essa sequência que eu vou escrever. 1 e 0, nos 90 você tem 0 e 1, no 180 você tem menos 1 e 0, e no 270 você tem 0 e menos 1. Está entendendo esses pares de ordenados que eu marquei? Isso quer te dizer o seguinte, que o primeiro valor é o cosseno, o segundo valor é o seno. Lembra lá do par ordenado no plano cartesiano, que era x, y? Aqui é a mesma coisa. Então, aqui quer te dizer o seguinte, deixa eu até vir para cá, ó. Quer te dizer o seguinte, se a gente estiver falando, por exemplo, cosseno de 0 graus, o que significa isso? Significa que o cosseno, pessoal, é o primeiro valor e o seno é o segundo valor. Então, cosseno de 0 dá 1. Cosseno de 0 dá 1. Assim como o seno de 0 grau vai dar quanto, pessoal? 0. Tranquilo? Pegou essa ideia aí? Então, ó, 1 e 0. Quando a gente vem para cá, inverte 0 e 1. Bom, não preciso nem dizer aqui, né, que 360 é a mesma coisa. Cosseno de 360 vale 1. Seno de 360 vale 0. Vem comigo para cá, ó. Aqui é onde o seno atinge seu valor máximo. Então, o cosseno não tem valor aí. A gente vai ficar assim, ó. Cosseno de 90, vou até escrever aqui, ó. Cosseno de 90, ele dá quanto? 0. Olha lá, ó, o primeiro valor é o cosseno, o segundo valor é o seno. Então, cosseno de 90 dá 0. Seno de 90 dá 1. Aqui embaixo continua, ó, cosseno e seno. Então, você tem que o cosseno de 180 vale menos 1. O seno de 180 vale 0. Então, sempre anotando essas coisinhas, tá, pessoal? Olha lá, o seno de 90 graus, ele vale 1, tá? Dali de cima. O que mais que a gente tem aí? Nós temos também que o cosseno de 180, isso daqui dá menos 1. O cosseno, o seno, né? Opa, apaga ao vivo. O seno de 180, isso daqui dá 0. O que mais que a gente tem? O cosseno de 270 graus, ele dá 0. E o seno de 270 graus, ele dá quanto, pessoal? Menos 1. Bom, de 360 é a mesma coisa que está aqui para o 0.
Ok? Então, galera, pelo amor de Deus, guarda essa sequência. 1 e 0, 0 e 1, menos 1 e 0, 0 e menos 1. Sempre cosseno, seno, cosseno, seno, porque o cosseno é o eixo x e o seno é o eixo y. Vamos dar sequência aí. Então vamos lá para os sinais, pessoal. Os sinais, eles complementam aquelas famílias. Você vai entender já já mais um pouco sobre o que é o tal das famílias ali que eu estou dizendo. Então os sinais nós temos do seno, do cosseno e da tangente. Os sinais do seno são positivos no primeiro e no segundo quadrante, enquanto que no terceiro e no quarto são negativos. O cosseno tem o primeiro e o quarto quadrante positivos, enquanto que o segundo e o terceiro quadrante eles são negativos. Aqui o primeiro quadrante, bem como o terceiro quadrante, ele é positivo, enquanto que o segundo e o quarto quadrante são negativos. Tem uma maneira muito simples de se guardar isso aqui, que também é com musiquinha, galera. Vamos lá! A musiquinha daqui é o seguinte, toda vez que você vê o positivo, né, já dei um spoiler aqui, toda vez que você vê o positivo, você vai pensar em pô, né, de positivo. E toda vez que você vê o negativo, você vai pensar em ne, de negativo, certo? Então a musiquinha ela fica assim, ó. Pô, pô, nenê, pô, nenê, pô, pô, ne, pô, ne, pô, ne. Gostou? Mais uma vez, hein? Pô, pô, nenê, pô, nenê, pô, pô, ne, pô, ne, pô, ne. Pessoal, não se esqueça o seguinte. Toda vez que você está vendo o ciclo trigonométrico, a gente está tomando como referência o sentido contrário ao relógio, ou seja, o sentido anti-horário. Para que eu preciso então guardar esse popô, nenê, pô, nenê, pô? Para que serve isso? Muito importante, pessoal. Se eu quiser saber, por exemplo, ó, o sinal, né, e o valor do seno de 210. 210 é um ângulo pertencente à família dos 30 graus, concorda comigo? Então o meu objetivo aqui, ó, é descobrir qual que é o valor do seno de 210. Quanto que ele vale? Bom, se você for lembrar lá do 30, 150, 210, 330. Quer dizer que ele pertence à família dos 30 graus. Ó, lembra lá daquela primeira tabelinha que é do 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo isso? Lembra disso? Você não pode esquecer o seguinte. Quando a gente está falando de 30 graus, o seno de 30 graus sempre vai valer meio, 1 sobre 2. Fechou? Então, se você conhece o seno de 30 graus valendo meio, quer dizer com certeza absoluta, os 210 pertencem à família dele, então ele também vale meio. Isso é uma certeza que você tem. Por que é família? Né? Porque eles todos puxam o valor do primeiro, no caso do 30. Então o do 30 vai mandar, o do 45 manda na família dele inteira e a do 60, os valores dele que você conhece, manda para a família inteira. Então olha lá, quando a gente está falando então do 210, ele vem da família dos 30 graus, daquele primeiro arco que a gente estava falando no começo da aula, e a gente vai saber que ele vale meio, mas não acabou ainda. Por quê? 1 sobre 2, galera, seria se ele estivesse no primeiro ou no segundo quadrante, mas ele está no terceiro. Então, por isso que é importante você guardar esse quadro aqui, porque você sabe que o terceiro quadrante representa os sinais negativos. Logo, o valor de seno de 210 é de menos 1 sobre 2. Fácil? Vamos fazer mais um. Por exemplo, outro exemplo, tá? Eu quero saber quanto que vale o seno, né? Então, vou escrever aqui, ó, o seno de... Vamos ver aqui um legalzinho, 315. Boa. Então, o seno de 315. O 315, galera, ele tá aqui, né, ó. Ele tá bem para cá, 315 graus. Ele veio lá da família dos 45 graus. Então, era 45, né? 45, 135, 225, 315, certo? Bom, o 315, pessoal, ele está no quarto quadrante, só que ele vem da família do 45. Então é muito importante no seno de 315, galera, você já escrever aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. Por quê? Porque eu sei que o seno de 45 graus, ele vale raiz de 2 sobre 2. Isso eu sei, certeza absoluta. E aí, como ele é o 315, ele está no quarto quadrante, a única coisa que você precisa vir fazer aqui, ó, é colocar o sinal negativo. Se você não entendeu, vamos para mais um exemplo. Por exemplo, eu quero calcular agora cosseno, hein? Então eu quero calcular o cosseno
de 300. O 300 graus, ele vem lá da família de quem, galera? 60, 120, 240, 300. Guardou? Então, ó, 60, que a gente tinha lá, né? 60 aqui em cima, 60, 120, 240 e aqui embaixo é o 300. Repara, sendo da família dos 60, eu tenho que lembrar qual que é o valor do cosseno de 60. Então, o cosseno de 60 graus, ele vale 1 sobre 2. Cosseno de 60 graus vale 1 sobre 2, galera. Então, o que eu tenho que lembrar aqui? Que o cosseno de 300, ele também vai valer 1 sobre 2. Só que eu tenho que ver o sinal dele. Como ele está no quarto quadrante, eu estou falando de cosseno, sempre o sinal dele vai ser o quê? Positivo. Fechou? Então agora, pessoal, eu quero só que você, no finalzinho aqui da aula, você guarde essa imagem que eu vou deixar projetada aí para você, que são todos eles, tá? Das 3 famílias principais. Beleza? Guarda essa tabela que eu vou te apresentar aí, calma mais um pouquinho. Eu vou te apresentar ela já já. Tira um print, escreve no seu caderno, sei lá. Mas guarda aqui para os exercícios que virão, a gente vai usar bastante. Grande abraço!